necessidade, a gente dava aula na faculdade e na época era muito escasso o conhecimento de computação gráfica e aí surgiu a ideia de montar uma escola de computação gráfica, e isso em outra cidade, em Manaus, né? Eu sou de Fortaleza, mas nessa época eu morava em Manaus. Eu montei a escola lá, junto com a Raquel, e viemos para cá. Mas realmente foi uma escassez na época, que o pessoal não tinha muito conhecimento de ferramentas, de como fazer animação 3D e tudo. E eu tinha essa experiência e a gente começou a ensinar. Aí disse, por que não montar uma escola, né? Eu fui aluno da primeira turma de animação 3D que o Cláudio deu aqui em Fortaleza. Era uma salinha pequenininha e tudo. E a gente continuou, fez o curso. Eu criei uma amizade com o Cláudio, ficou amigo. Fiz outros cursos aqui. Fiz curso de animação, fiz curso de motion também. E depois de muito tempo também conhecendo o Cláudio, no meu mercado de trabalho também trabalhando, o Cláudio chegou a me convidar para dar um curso de motion aqui na Artesia depois. Então hoje, a convite do Cláudio, de tanto tempo de amizade e conhecendo o meu trabalho, ele me convidou para dar aula aqui. E eu já dei um curso de motion aqui, e dei um curso também no curta, 3D. Também dei um curso aqui de... Vou dar um curso agora de games também, para fazer animação para games. A gente tenta ofertar todo tipo de área dentro da computação gráfica, que é o CG que a gente chama, né? Falar de forma abreviada. A gente tem games, a gente tem pintura digital, que é muito procurada, a gente tem muito professor bom nessa área. A gente tem a parte de modelagem 3D, onde tanto o aluno aprende a esculpir tradicionalmente com plastilina, que é uma espécie de massa plástica, e depois ele vai para o computador esculpir digitalmente. Temos também curso de roteiros para cinema, de animação. Temos a parte de artes tradicionais, onde o aluno tem uma base de desenho, pintura tradicional. E temos a animação propriamente dita. O aluno aprende a animar tradicionalmente, ele aprende a animar em ferramentas digitais e no 3D. O bom dos cursos aqui, por exemplo, o curso do curta, é que eles veem todo esse processo. Então, acaba que dentro desse processo, cada aluno acaba se identificando com uma parte e daí ele segue a vida dele profissional. Se ele se identificar mais com modelagem, ou se ele se identificar mais com motion, ou se ele se identificar mais com alguma outra área, ele segue naturalmente por essa área. O que é legal a gente conseguir ver isso aqui no Brasil, porque essa cultura é um pouco inexistente, principalmente aqui no Nordeste, que é muito um profissional que faz tudo, e isso não é bom para o resultado final do trabalho. Então, quanto mais bons profissionais diversificados fazendo o mesmo projeto, melhor o resultado final que ele vai ter. Eu sou formado em Ciência da Computação pela Universidade de Fortaleza. Aí, durante a minha graduação, assim, eu me formei em 2014, então em 2012 eu entrei no grupo de pesquisa em computação gráfica com a professora Maria Andréa. E no grupo de pesquisa, que eu comecei a trabalhar com jogos com eles, com tanto computação gráfica aplicada quanto nesse desenvolvimento de jogos, né? Aí lá eu também conheci o Daniel Valente, que também faz parte aqui do grupo da escola, e a gente começou a trabalhar com alguns projetos que envolviam tanto o nosso grupo de pesquisa lá, quanto algumas coisas aqui da escola. E assim que eu tive contato, conheci o Cláudio. E quando apareceu o projeto Games 3D, eu fui convidado para trabalhar como professor de GDD, de Game Design e de Game Design Document. O Games é um projeto grande aqui que a gente tem, são 20 meses de curso. Assim, a ideia, 20 meses é uma base, né? Porque o curso é um curso e produção. A gente tem aula, primeiro com os alunos, de um conteúdo. No meu caso, a gente teve uma aula sobre GDD, sobre como pensar em Game Design, Level Design. Depois a gente vai para a produção. A gente começa a produzir como vai ser no jogo mesmo. Porque a ideia é que, enquanto os alunos vão ter aula e ter produção, no final a gente vai ter um jogo só, feito pela turma, né? Então, eles vão ter as aulas genéricas, depois produzem para o jogo. Aulas, produzem para o jogo. No final vai ter o jogo completo. Eu cheguei aqui através do Ivens, na verdade, né? Na verdade, eu conheço o Ivens desde criança e ele já conhecia o Cláudio, o Daniel e me recomendou para trabalhar na Valente como um programador de jogos, né? E daí, esse tempo que eu estou aqui, que faz mais ou menos uns 6, 7 meses, criar relação com o Cláudio e a gente viu que dava para iniciar como professor aqui na Artesia, né? De forma, se a gente fosse falar de mercado, assim, uma produtora, um cliente, contratar um estúdio de animação, fazer animação, eles não têm muita noção do quanto trabalho aquilo dá, né? E todo mundo quer tudo para ontem.
E não dá. Principalmente a animação não é uma arte que você consegue fazer para ontem. Você tem que fazer para depois de amanhã, porque demora para você ter resultados. E aí você tem um trabalho mais aprimorado, porque você tem ali mais tempo para fazer, uma série de TV, tem muita série de TV brasileira bem animada, muito curta sendo bem animada, muito longa, e até VTs também, né? Eu acredito que tem muito artista envolvido em produtoras, que são donos de produtoras, que têm uma conscientização maior de quanto é importante a animação, e às vezes você tem que equilibrar custo cliente versus o trabalho artístico final, e isso em forma de resultado, né? Você tem que ter conhecimento de 3D, conhecimento de animação, de a partir de design de jogo, de modelagem 3D, você tem que ter um pouco de conhecimento disso, né? Porque, querendo ou não, essas áreas se misturam e você não pode ser fechado numa coisa só. Então é bom você ter um pouco de jogo de cintura, assim, é bom. Aqui na escola a gente sempre tenta mesclar as artes, uma forma de o aluno não ficar só na ferramenta. Ferramenta, todo mundo tem acesso à ferramenta, você praticamente aperta o F1, tem um help lá, você sabe usar ela. Agora, saber usar ela da forma correta, com fundamento artístico, é diferente. É esse o propósito que a gente tenta passar para os alunos.